Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, amanhã, dia 2 de abril, é dia da conscientização do autismo. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para contar um pouco para vocês como foi a minha história com o meu filho, de como eu descobri que ele era autista, né? Porque até então, para mim, o autista era aquela criança ou aquele adulto que não falava, que só se balançava para frente e para trás, né, que ficava sozinho numa sala ou em um determinado local, que não gostava de ter contato com as pessoas. Mas isso eu estava muito errada, né? E por ser ignorante até então nesse aspecto, talvez isso atrapalhou um pouco, né, do diagnóstico do meu filho, porque eu não olhava para essa situação do autismo, né? Eu olhava para qualquer outra situação, como ele ser hiperativo ou atraso em fala, mas não olhava para o autismo em si. Então, por isso eu decidi gravar esse vídeo para contar para vocês como foi a minha trajetória, para ajudar vocês nesse aspecto. Lembrando que os meus relatos aqui são totalmente para te contar para vocês como foi a minha história. Eu não sou médica, não trabalho na área da saúde, tá? Minha área é outra, minha área é jurídica, eu sou advogada. Então, assim, o meu relato aqui é como mãe, é para contar a minha experiência para vocês, ok? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Bernardo. Ele vai fazer 5 anos, agora em abril, né? E algumas características tinham sido predominantes desde o comecinho. Eu quero deixar bem claro aqui que nenhum autista é igual ao outro, assim como nenhuma criança é igual a outra. Crianças que têm essa síndrome, né, que é o autismo, podem ter outras características ou características parecidas com o Bernardo, tá bom? Isso aqui é só para estar ajudando vocês a estar alinhando algumas coisas, às vezes tirando algumas dúvidas, tá? Bom, no caso do Bernardo, a principal característica, eu vou dizer, que foi a fala, né? Por que a fala? O Bernardo, é lógico, né? Tava construindo essa parte de fala, começou a falar algumas palavrinhas, até então normal. Mas chegou uma fase que, por exemplo, eu fui pegar o Bernardo na escolinha, aí eu cheguei pro Bernardo e falei, foi tudo bem na escolinha? Aí ele, bem na escolinha. Aí você perguntava outras coisas para ele, ele só repetia o que você tinha perguntado. Eu lembro que nessa situação ainda de escola, eu fui dar carona com uma mãe de lá, e a criança entrou no carro, a mãe entrou no carro e o Bernardo também estava atrás junto com a menininha. Aí essa mãe perguntou para a filha assim, filha, como foi a escola? E a menina começou a falar um monte, assim, colocar características da sala, como tinha sido, com quem que ela pintou, como ela pintou. E aquilo assim eu lembro que me chocou. Porque eu já tinha feito, né, perguntas pro Bernardo muito parecida. E ele só falou bem na escola, era costume dele falar isso, né? 2 palavrinhas no máximo. Lógico, a gente não pode comparar uma criança com a outra, lógico que não. Mas se você for colocar as duas situações, elas são bem distintas, elas tinham uma distância muito grande de uma realidade para outra. E para a idade do Bernardo, realmente a fala dele já estava um pouco comprometida. Eu lembro de uma vez que eu assei uma carne e o Bernardo já tinha comido, enfim, e ele queria mais carne. Só que ele ia ter que formar frases para eu entender que ele estava querendo isso, né? Então o que ele fez? Ele chegou perto de mim e eu percebi que ele estava um pouco agitado, que ele ficava, mamãe, aí ele ficava meio, né, gago, assim, e aí ele não conseguia expressar, aí não saía nem 2 nem 3 palavras, só saía a mamãe porque ele estava tentando, né, formar a frase e não conseguia. Aí ele falava mamãe, aí apontava para o forno, assim, pegou um gesto de como se estivesse pegando a carne com a mão, né, fez o gesto, e fez o gesto de comer a carne, assim. Então, ele não conseguia formar a frase, mamãe, eu quero comer a carne. E ele queria ainda comer com a mão, por isso que ele levou a mão à boca. Então, assim, ele não conseguia
né, formar essa palavra toda. Então eu percebi essa dificuldade nele, né? Aí nisso eu tive que tomar algumas atitudes. Uma outra característica também era a irritabilidade, né? O Bernardo ele ficava muito irritado. Lógico que isso também era uma consequência da fala, porque uma vez que ele não conseguia falar exatamente o que ele queria, e ele tentava se expressar e às vezes não conseguia, então ele ficava irritado, né? Só que não era só com isso. Se ele estava assistindo um vídeo com a irmã e, sei lá, a irmã fez alguma coisa que ele não gostou, ele empurrava, puxava cabelo. Era uma coisa muito complicada. E outra característica também, quando ele ficava irritado, ele ficava de pé e deixava os dois bracinhos bem alinhados, assim, com as pernas, né? E aí, com os braços alinhados na perna, bem esticados, assim, ele fazia o seguinte movimento. Ele mexia os bracinhos, né? E emitia som. E isso era uma coisa que acontecia todo dia, né? Então, você fala assim, às vezes as pessoas falam, ah, mas é normal se irritar. Sim, é normal, mas o problema é o excesso, né? Eram muitas vezes no dia que isso acontecia. Uma outra coisa, choro excessivo. Eu lembro de uma vez estar na minha mãe e ele começou a chorar do nada. Ele tava ali andando, tentando andar, que até então ele não andava direito, tava começando ainda. E ele começou a chorar, gritar e berrar. E ele ficou uns 20 minutos dessa forma, que poderia ser já uma crise, né, que ele estava. E ele chorava, se jogava no chão e era aquela situação, eu ficava, que foi, filho, vem cá, e nada consolava ele, nada. Você poderia, eu ofereci brinquedo e peguei no colo e nada tava bom e ele tava lá e chorava e nada acalmava ele, nada. Até que depois de 20, 30 minutos ele deu uma estabilizada. E aí é como se nada tivesse acontecido. É incrível, mas foi dessa forma que aconteceu. Para o Bernardo, a questão do som foi um tanto, eu vou chamar de diferente. Por quê? Porque o Bernardo ele tinha o pânico maior dele em referente a som, era com trovão. Chovia, trovejava, pronto. Era questão de pânico para o Bernardo. Ele chorava. Teve uma questão até que na escolinha a professora me mandou um recado pedindo para eu ir até lá, porque tamanho foi o pânico do Bernardo com o trovão, que ela queria saber se tinha tido alguma situação que deu trauma no Bernardo referente a isso, mas não, nunca teve, graças a Deus, nunca teve nenhuma situação dessa, né? E era trovejar e o Bernardo ficar nesse pânico. E eu fui observando outras situações de som alto que ele fazia, levava as mãos para os ouvidos, né? Porque aquele som incomodava ele. E tinha sons que mesmo alto ele levava de boa, né? Não acontecia nada, não levava as mãos nos ouvidos. Então assim, varia de criança para criança, acredito que de tipo de tom e de som alto. E assim, essas foram algumas características referente ao autismo que eu coloquei aqui no vídeo para vocês, até para não ficar muito longo e cansativo, né? E com isso, a minha intenção é ajudar vocês. Por quê? Porque eu jamais olhava para autismo, né? Conforme eu falei para vocês no início do vídeo. Eu só fui olhar para o autismo quando eu estava conversando com um amigo meu e ele falando que estava muito triste, que na época o filho dele, acho que tinha 6 para 7 anos mais ou menos, e a professora pediu para que ele levasse o filho num especialista, porque a escola estava achando que tinha alguma coisa de diferente. E ele levou no especialista, e o especialista apontou o autismo. Aí eu falei assim, nossa, pensei comigo, que diferente, né? Aí eu perguntei quais eram as características, né, que o filho dele apresentava. Aí, dentre outras, algumas características que ele falou do filho dele batia muito com o Bernardo.
E foi aí que eu, sei lá, deu um start, acendeu a luzinha vermelha piscante, que eu comecei a olhar para autismo. Eu lembro que nesse dia eu tinha uma audiência e eu fui para essa audiência um tanto conturbada, e lá no fórum tem uma querida que eu encontrei lá na sala dos advogados, que trabalha, aliás, lá, e eu me expus para ela falou assim: Deise, eu te passo o telefone de uma advogada aqui da comarca, que também tem uma filha que é autista, e vocês trocam figurinhas para ver, né? Ou tira isso logo da cabeça, ou vai atrás para ver se é isso mesmo. E eu conversando com essa, atualmente agora se tornou até minha amiga, né? E conversando com ela, com essa advogada, parecia que ela conhecia o meu filho intimamente e ela nunca tinha visto o meu filho, né? Então, por isso que é muito importante essa troca, essa cumplicidade, e a fase inicial também é muito difícil, não para a criança que talvez nem está entendendo que ela é autista, mas para a família, né? Para a família do autista. Bom, eu espero ter ajudado vocês, porque é muito importante a conscientização sobre o autismo, né? A partir do momento que o maior número de pessoas sabem sobre o autismo, sobre essa síndrome, fica mais fácil de direcionar uma pessoa para um diagnóstico mais assertivo, não é verdade? E se vocês quiserem saber sobre mais algumas coisas, sobre mais alguns pontos relevantes, deixem recadinho aqui embaixo para mim, que eu respondo vocês, e se for necessário eu até gravo outro vídeo, né? A gente tem várias coisas que a gente pode falar, como por exemplo, terapia ABA, né? Como meu filho era antes e como ele está agora, depois da terapia. Dá para falar sobre os direitos do autista, né? Dá para falar sobre a situação escolar, como que é essa situação de professor auxiliar, precisa, não precisa, é bom, não é. E temos como falar também sobre aquela fase inicial, que é a fase mais difícil, né, que a gente chama de fase de luto, que é uma fase muito difícil para a família. Ou sobre outros temas, pontos que vocês queiram conversar sobre, tá bom? Mas uma coisa é certa, tudo é possível, tudo dá certo. Fiquem em paz, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até a próxima.